Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai comentar finalmente a versão oficial e final do capítulo 318 do mangá, ou seja, a versão com todos os detalhes do autor. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia ainda no reino de Spades. Asta estava bem distante do Lorde Demônio, do Rei dos Demônios, Lúcero. Porém, ele em sua espada tentava se aproximar, até que em um segundo, Lúcero surgia diante dele. Rapidamente o Rei dos Demônios estava ao lado do Asta, um encontro predestinado com Lúcero. E agora, o garoto da antimagia se encontrava no maior perigo que já passou em toda sua vida. Vimos que Lieb rapidamente reagiu ao Lúcero, se lembrando do que havia acontecido. Aquele era o Rei dos Demônios, aquele que no fim de tudo foi quem tirou a vida de Lista. E então, Lieb imediatamente fica furioso. Ele gritava para Lúcero, se perguntando se aquele demônio era capaz de se lembrar dele. Porém, só víamos Lúcero olhando para baixo com desprezo. Ele não parecia se importar, ele parecia não lembrar. Ele parecia, na verdade, nem mesmo querer estar diante de Lieb. Então, víamos a ira de Lieb aumentando cada vez mais, até que ele começa a gritar que o Lúcero foi aquele que tirou a vida de Lista. E então, por isso, ele tinha que se vingar. Ele estava muito furioso. Víamos em suas duas formas. E depois disso, vimos que Lúcero também se enfurecia. Não porque ele havia se recordado sobre quem era aquele pequeno demônio, mas sim porque ele estava furioso de que Lieb tenha ousado gritar com ele. Então neste momento Lúcero dizia que não sabia quem ele era, e também dizia que não se interessava pelas pessoas fracas que nem mesmo tinha nenhum poder mágico. Não se importava sobre a existência de Lieb. Neste momento víamos a raiva e também o choque na expressão do demônio de antimagia. Lieb estava em frente àquele adversário, ele estava furioso com o Lúcero, mas ele também parecia saber que o nível de poder daquele demônio era completamente diferente de todos os outros adversários. Lúcero então passava a voar ainda diante de Asta e Lieb, e ele então dizia que seria ele que jamais iria perdoar aqueles dois. Neste momento Asta passa a ser pressionado pela gravidade, o poder mágico de Lúcero, a magia gravitacional. O garoto da antimagia em apenas um instante vai para baixo junto a todos os outros. Vimos que todo o ambiente estava sendo totalmente destruído graças ao poder da gravidade, graças à magia gravitacional. Montanhas estavam desmoronando, enquanto Asta era pressionado para baixo. Víamos que a bela paisagem invernal do reino de Spades agora estava simplesmente desaparecendo frente a todos que estavam ali. Asta estava agora caído ao chão, se esforçando muito para tentar continuar lutando. Víamos que ele pressionava sua espada de antimagia Dama no Tsurugi no chão. O garoto só conseguia pensar que aquele poder, o poder de Lúcero, era descomunal, era assustador, e ele chamava pelos seus companheiros. Ele continuava pensando em como ele tinha que lutar para proteger a todos. Víamos que Lieb também estava se esforçando muito para conseguir permanecer em pé no ombro de Asta, até que ele chama pelo nome do garoto da antimagia. Neste momento, Lieb passa a dizer que este inimigo, esse adversário, o Rei dos Demônios, ele disse que não se importa como, mas ele precisava o derrotar. Ele tinha que acabar com Lúcero, eles tinham que acabar com ele o mais rápido possível. Asta estava cansado, ele estava suando frio e estava realmente com medo, porém ele precisava lutar e ele sabia disso. Dessa forma, segurando mais firme em sua espada de antimagia, ele ativa a magia de união. Ele grita assim para Lieb. Ele sabia que tinha que acabar com Lúcero, que estaria ao lado dele até o fim. Ele faria qualquer coisa para vencer o Rei dos Demônios. Ele faria qualquer coisa para acabar com aquele adversário. Neste momento então, a gente via que o Asta estava realmente conseguindo se levantar. Porém, isso não significava necessariamente uma coisa boa. Afinal, víamos distante o Knight pensando no Asta. Ele dizia que aquele garoto não podia se precipitar, ele não podia ir além do que era capaz. Naquele momento, mesmo confiando muito no poder de Asta e em sua força de vontade, Knight acreditava que não seria o suficiente. Neste ponto, para tentar se manter em pé, Knight seguia utilizando também a sua magia de união, porém nem mesmo ele ousava tentar atacar Lúcero. Distante vimos Asta utilizando a espada, agora na forma Black Divisor. Ele realmente estava se movimentando com muita dificuldade mesmo na magia de união. O próprio Asta estava tendo dificuldade de se movimentar, mesmo assim ele conseguia atacar. Ele olhava para Lúcero, porém neste ponto ele via o quão rapidamente aquele demônio conseguia desaparecer. Os movimentos do Rei dos Demônios era muito rápido, mesmo caso Asta não tivesse sido afetado pela magia gravitacional, mesmo que o garoto não estivesse sendo pressionado pela gravidade, ele ainda não seria capaz de se equiparar à velocidade de Lúcero, ele ainda teria muita dificuldade. Mesmo assim, Asta continuava observando, continuava vendo aquele grande poder e continuava também tentando aumentar a sua própria força, seu próprio poder, além de buscar uma estratégia para enfrentar Lúcero. Vemos então um novo aparente ataque de anti-magia,
um rastro de poder mágico. Aparentemente, o Asta estava utilizando a antimagia como um modo de rastrear o poder mágico de Lúthero e assim o perseguir. Dessa forma, a antimagia iria agir com naturalidade e ele conseguiria escapar da gravidade de Lúthero enquanto o perseguia. Vimos um pouco distante, voando em algumas rochas que estavam flutuando, graças ao poder da magia gravitacional, um novo demônio, o demônio misterioso do segundo portão. Esse demônio dizia que era surpreendente que alguém fosse capaz de se mover no interior do poder mágico do Lúthero. Mesmo assim, o mais interessante era que aquela pessoa não tinha nenhum poder mágico. Aquele demônio estava curioso com tudo isso, porém Asta seguia avançando. Asta pensava que para ele era indiferente o quão assustador fosse o poder mágico do seu rival. Ele iria caçá-lo até que ele pudesse acabar com ele. Asta faria tudo isso nos 4 minutos que restam. A magia de união já estava chegando ao fim. Anteriormente, Asta já tinha utilizado esse poder. Com o retorno de Lúthero, ele novamente voltou para a magia de união. Agora restava para ele apenas 4 minutos. Neste tempo, ele precisava vencer o Rei dos Demônios ou seria o fim de tudo. Asta então se prepara para realizar um ataque final. O ataque que seria capaz de cortar o Rei dos Demônios ao meio. Com toda sua força, o garoto se impulsiona utilizando a Black Divisor. Porém, Lúthero, com apenas uma mão, segura a espada de Asta. Ele não se importava com a antimagia, não se importava com sua mana ter sido absorvida e também não se importava com toda a força física e velocidade daquele garoto. Para Lúthero, tudo aquilo, todo o esforço de Asta não significava nada. Neste momento, víamos o medo de Asta em seu olhar. Ele estava assustado, ele não esperava por isso. O garoto pensava que não era capaz de se mover. Lúthero estava o segurando no ar, apenas utilizando uma única mão. Depois disso, víamos Lúthero encostando seu dedo na espada de antimagia. E então, naquele ponto, ele decide olhar para sua mão. Lúthero percebe que aquele poder mágico, aquela espada, era capaz de cortar o seu corpo. Aquilo feriu o dedo de Lúthero, um leve corte em seu dedo. Porém, tudo isso foi o suficiente para ele tomar Asta como seu maior inimigo em todos os tempos. Lúthero se perdeu em sua ira ao perceber que havia sido cortado por um mago que não possuía poder mágico. Então, com toda a força física que anteriormente havia segurado a espada de Asta, ele golpeia com a sua mão o rosto do garoto da antimagia, o arremessando para muito longe. Asta havia sido jogado para muito distante, enquanto sofria as consequências daquele ataque que quase tira sua consciência. Enquanto isso, o demônio do segundo portal continuava observando. Ele dizia que o poder mágico do Lúthero era impressionante, porém, mais impressionante que o seu poder, com certeza era sua força física. Mesmo estando com seu poder incompleto, ele ainda era mais forte do que qualquer mago que já existiu. No fim de tudo, ele faz uma analogia. Ele dizia que não importa o quão forte ou excepcional seja uma formiga, ela nunca teria poder o suficiente para vencer um grande elefante. Asta jamais poderia vencer Lúthero. Neste momento, mudamos um pouco de cenário, onde vemos o Capitão Yami caído no chão, praticamente inconsciente. Vemos que o mesmo havia acontecido com Vanessa. Com muita dificuldade, ela dizia que foi salva graças ao poder do gatinho Rogue, porém ela já estava no seu limite. O Capitão Yami também estava cada vez mais fraco, e agora que eles conseguiram salvá-los, neste ponto eles seguem assim, sendo derrotados por aquele demônio. Neste momento vimos que o Asta continuava tentando lutar enquanto o Capitão Yami e também Vanessa estavam caídos. Eles passam a sentir um novo poder mágico, um poder mágico ainda maior da magia gravitacional. Agora todos só conseguem pensar em Asta, ele era a única esperança. Vanessa estava assustada e ela dizia que não conseguiria fazer mais nada, e se o Asta também não conseguisse, seria impossível. Ela sentia que o poder de Lúthero estava a esmagando, e se aquele demônio se aproximasse dele e do Capitão Yami, seria apenas um fim. Apenas a presença daquele demônio era suficiente para derrubar todo mundo e colocar todos presos contra o chão. Todos estavam sendo esmagados por aquela pressão mágica, um poder que poderia esmagar as pessoas, a magia e até mesmo o destino. Este era o poder do Rei dos Demônios. Neste momento, Asta seguia caído ao chão, ele estava sendo esmagado pelo poder de Lúthero, e ele só conseguia pensar em como aquele ser conseguia ter tanto poder. Apenas um soco o destruiu completamente. Não só isso, como Asta dizia que não conseguia mais enxergar do olho que havia sido atingido. Mesmo assim, o garoto da antimagia ainda queria lutar, ele queria se levantar, ele pedia para o seu corpo se levantar. Ele não tinha nenhum segundo a perder, mas não era capaz. Neste momento, a gente ouviu uma voz que impressionou Asta. Essa voz dizia que o pequeno garoto estava lutando com todas as forças que tinha. Víamos que era a voz de Mereoleona, e ela dizia que agora Asta devia deixar que eles cuidassem de tudo. Vimos que Mereoleona estava ao lado de Nozel Silva, vimos que também estava com Fuego Leão Vermilion, Uriel também estava ali, Dorothy, a gente também tinha Jack e Charlotte. Todos os capitães estavam ali reunidos utilizando todo o seu poder. Todos estavam ali ao lado de Asta para o proteger e também para enfrentar o Rei dos Demônios. E assim, um pouco atrasado, a gente termina o capítulo 318 do mangá. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!